Hoje vamos falar sobre algo que pode, de repente, devorar os teus lucros e arruinar até a estratégia de trading mais bem desenhada. Estamos a falar do passageiro invisível presente em todas as operações, o slippage, ou deslizamento de preço. Este vídeo vai revelar-te tudo sobre um dos fatores mais subestimados e traiçoeiros dos mercados. Vê até ao fim para perceberes como podes evitar perder dinheiro do nada e aumentar a precisão do teu sistema de negociação. Dá um like e subscreve o canal para apoiar este conteúdo. O slippage é aquele efeito que acontece quando fizeste tudo certo. A estratégia funcionou, a entrada foi perfeita, o sinal estava claro, mas no fim, a operação fechou pior do que o esperado. Supostamente devias ter saído a $50 por ação, mas acabaste por sair a 49,65. Onde foram parar esses 35 cêntimos? Isso é slippage, e não é porque cometeste um erro. É porque o mercado não é uma equação matemática. É um ecossistema vivo, com milhões de decisões a acontecerem a cada segundo. O slippage aparece mais frequentemente em duas situações. A primeira é durante uma alta volatilidade, quando o mercado anda para cima e para baixo como se tivesse levado um choque elétrico, a tua ordem simplesmente não consegue ser executada ao preço que querias. Imagina que colocaste um stop loss a $70, mas o preço despencou e o comprador mais próximo apareceu só nos 68. É esse o preço a que a tua ordem será executada, e esses $2 de diferença são o teu slippage. A segunda situação é quando há pouca liquidez, ou seja, quando há poucos compradores e vendedores. Queres vender 1.000 ações, mas há apenas 300 compradores no livro de ordens para aquele preço. As 700 restantes serão vendidas a preços piores, e o preço médio de saída será bastante mais baixo do que desejavas. Liquidez é basicamente a profundidade do livro de ordens. O volume de ordens de compra e venda nos diferentes níveis de preço. Quanto maior for a liquidez, mais próxima estará a tua transação do preço que esperas. Pega, por exemplo, nas ações da Apple. Estão nas carteiras de milhões de traders, são negociadas milhões de vezes por dia, e qualquer ordem tua é executada instantaneamente, com um desvio quase nulo. Mas agora, imagina uma ação de um pequeno banco regional nos Estados Unidos. As negociações são raras. Há poucos compradores e vendedores. Ao comprares $1.000, já empurras o preço para cima em 1 ou 2%. E quando decides vender, a queda de 2 ou 3% está garantida. Junta-te ao nosso canal no Telegram, onde publicamos os anúncios de novos vídeos e artigos. O link está na descrição ou no comentário fixado. O slippage é especialmente perigoso quando estás a operar com grandes volumes. Um dos maiores mitos é que o slippage só afeta os iniciantes ou os pequenos traders. Pelo contrário, quanto mais dinheiro está numa operação, maior é a probabilidade de seres tu próprio a empurrar o mercado, especialmente quando há alavancagem envolvida. Se entras com o dobro ou o triplo do volume normal, o teu impacto no mercado será 2 ou 3 vezes maior, e, consequentemente, o slippage também será mais acentuado. Mas o problema do slippage não é apenas a perda de lucro. Vai mais fundo. Ele distorce os resultados da tua negociação. Fazes um backtest. Tudo parece impecável. Os lucros surgem em teoria. Mas não levas em conta o slippage. Quando passas para o mercado real, de repente percebes que o sistema já não funciona. Por quê? Porque os pontos de entrada e de saída não coincidem com os dos testes. 0,5% a menos na entrada, 0,5% a menos na saída. E a tua estratégia já não dá lucro. Pode até dar prejuízo. Agora imagina uma situação típica. Um trader chamado Thiago compra 100 ações a $10. O preço sobe até aos $10,50 e ele coloca um stop em 10,25 para fixar os lucros. Mas há um problema. Só há compradores para 25 ações a esse preço. As restantes, 75, são vendidas a preços inferiores, 50 a 10,20 e 25 a 10,10. O preço médio de saída?
Não é 10,25, mas sim algo mais próximo dos 10,18. Aqui tens o slippage em ação. O plano era perfeito, mas a realidade meteu-se no caminho. E isto nota-se ainda mais quando há notícias. Imagina, sai um relatório de uma empresa, o mercado reage imediatamente e o preço cai $3 em segundos. Querias vender a 97, mas a tua ordem foi executada a 94. O problema é que o mercado não tem a obrigação de esperar por ti. Funciona segundo as suas próprias regras. E para venderes, alguém tem de querer comprar. Se não houver interessados, o preço continua a cair até aparecer alguém disposto. É precisamente por isso que os traders profissionais integram margens de tolerância ao slippage nos seus sistemas de trading. A nível algorítmico, pode significar, por exemplo, preço atual mais 0,3%. Esse é o preço real de saída. Estas correções não só protegem contra perdas, como tornam o sistema mais honesto, porque o pior cenário é aquele em que não sabes de onde vem a perda, e muitas vezes vem precisamente do slippage. Tudo isto explica por que é que os traders iniciantes se surpreendem tanto. A estratégia parecia lucrativa, mas o retorno final fica próximo de zero. Por quê? Porque nos testes e nas contas demo quase não há slippage, mas no mercado real ele está sempre presente. Se ainda não o estás a considerar, então a tua estratégia está construída em cima de areia. Mas será que os investidores de longo prazo precisam de se preocupar com slippage? Nem sempre. Se compras grandes ETFs, obrigações com elevada capitalização ou ações de primeira linha, quase não notarás este problema. Mas se o teu foco são papéis exóticos, empresas pequenas ou obrigações pouco conhecidas, então o slippage vai aparecer e pode ser bastante doloroso. Também existe o chamado slippage positivo. Por exemplo, queres comprar um ativo a $70, mas no momento da execução, a melhor oferta está no 68. É uma situação rara, mas agradável, quando o mercado joga a teu favor. Ainda assim, não deves contar com isso. O slippage negativo acontece muito mais frequentemente. O slippage não é um erro, é uma realidade. É uma característica fundamental do mercado, daquelas de que ninguém gosta de falar. Não aparece nos folhetos promocionais, os brokers não mencionam e até os traders experientes por vezes ignoram-no. Mas se queres construir estratégias sustentáveis e jogar a longo prazo, o slippage tem de ser um dos parâmetros da tua fórmula. Mas de onde vem, afinal, esta diferença entre o que querias ganhar e o que realmente obtiveste? A resposta está na estrutura do próprio mercado. Quando colocas uma ordem, ela entra no livro de ordens. Mas se usas uma ordem de mercado, ela é executada imediatamente ao melhor preço disponível. Se não houver volume suficiente nesse nível, o sistema vai buscar os próximos preços, um após o outro, até satisfazer o teu pedido. Visualmente, parece que as ordens estão a ser devoradas, mas na prática é o preço que se está a mover contra ti. Publicamos um novo artigo no nosso site. Também tens acesso a conteúdos gratuitos sobre ações, obrigações e ETFs, desde o nível principiante até ao avançado. Passa por lá e adiciona o site aos teus favoritos. Quanto menor for a liquidez do instrumento, mais comprida será esta escada de preços. E, por consequência, maior será o slippage. Às vezes, nem um limit order te salva. Defines o preço a que queres comprar, mas o mercado não chega lá. Ou chega, mas só uma parte da ordem é executada. No final, ou ficas fora do mercado, ou entras pela metade, ou então esperas indefinidamente. Do ponto de vista técnico, podes tentar proteger-te com stop limits, entradas fracionadas ou montando posições gradualmente, mas tudo isso aumenta a complexidade do sistema. Um iniciante, inspirado pelo manual onde tudo parece uma folha de Excel, não percebe que o mercado real respira, não obedece a algoritmos. Pode ser caótico, especialmente quando mais importa.
O exemplo da ação XYZ a $10 mostra o quão traiçoeiro o slippage pode ser. Em teoria, sabes exatamente onde pôr o stop, onde sair, onde garantir o lucro. Mas no calor do momento, o mercado pode dar-te uma surpresa tão repentina que nem percebes logo o que aconteceu. Não é um erro, é uma funcionalidade. O slippage está embutido no mercado, tal como o spread entre o preço de compra e venda. É importante distinguir entre slippage e spread. O spread é a diferença entre o melhor preço de compra e de venda. Ele está sempre presente. Já o slippage é o desvio entre o preço que esperavas e o preço que realmente recebeste. Estão relacionados, mas não são a mesma coisa. Aliás, em momentos de alta volatilidade, o spread pode alargar-se, o que, por sua vez, agrava o slippage. No trading algorítmico, o slippage é levado muito a sério. Cada bot, cada sistema, deve ter um desvio admissível programado. Sem isso, os dados que obtens não são realistas. O paradoxo é que uma estratégia pode parecer perfeita no backtest, com 10% de retorno anual, mas, na realidade, esses 10% evaporam-se por causa de desvios constantes na execução. Se és scalper ou day trader, o slippage é o teu companheiro constante. Ao operar em time frames de 1 ou 2 minutos, qualquer desvio de 0,1% pode transformar o lucro em zero. Às vezes, é melhor não entrar na operação do que entrar e levar uma perda surpresa por causa da execução. E se usas alavancagem, o efeito multiplica-se. Imagina, estás a operar com uma alavancagem de 5:1. Os mesmos 0,5% de slippage transformam-se em 2,5% sobre toda a posição. E se fazes isto todos os dias, ao fim de um mês podes ter retornos negativos, mesmo que, em teoria, a estratégia funcione. Algumas plataformas fornecem relatórios sobre o slippage médio por instrumento. Isso é útil, especialmente se operas sempre os mesmos ativos. Podes incluir esse dado nos teus cálculos de retorno esperado. Ignorar essa variável é receita certa para surpresas desagradáveis, especialmente no high frequency trading, onde a margem por operação é mínima. Eis a grande conclusão. No trading, não ganha quem faz mais operações, mas quem entende o funcionamento interno do mercado. O slippage faz parte dessa mecânica invisível. Não se vê a olho nu, mas afeta os resultados mais do que parece. Tal como a água desgasta a pedra, o slippage corrói a tua rentabilidade se não for considerado. O slippage não é um inimigo, é parte do jogo, como o desgaste dos pneus nas corridas ou o atrito na física. Não dá para eliminá-lo totalmente, mas é possível aprender a lidar com os seus efeitos. Reduz o volume das ordens, escolhe instrumentos líquidos, presta atenção à volatilidade e não ignores este parâmetro nos teus testes. Assim, o slippage deixa de ser uma sombra no canto e passa a ser um risco controlado. Lembra-te disto: o mercado não é uma folha de cálculo, é um organismo vivo, e cada ordem é uma intervenção. Quanto mais intervieres, maior a probabilidade de o mercado reagir a ti. O slippage é essa reação. Prepara-te para ela. Deixa o teu like e subscreve o canal. Apoia a criação de conteúdos na nossa plataforma de membros. O link está na descrição ou no comentário fixado.